Fala galera, bem-vindos ao canal da Plural Mais Esportes. Meu nome é Ayrton Mamute, eu acho legal vocês se acostumarem bastante com esse rostinho aqui que vos fala, porque a gente vai falar muito sobre futebol no ano de 2024 aqui no canal. Clima de estreia, vamos falar hoje sobre o Coritiba que estreia pela Copa do Brasil 2024 contra o Águia de Marabá, lá no Pará. E então vamos relembrar os dois maiores fiascos e as duas melhores campanhas do Verdão do Alto da Glória na competição mais democrática do país. E vamos começar pelos maiores vexames do Verdão dentro da competição da Copa do Brasil. O primeiro vexame que eu quero relembrar é aquele ano de 2013, onde o Coritiba nos 2 anos anteriores chegou na final e muito se esperava do Verdão. Porém, ele conseguiu ser eliminado na segunda fase da competição pelo Nacional do Amazonas. O que aconteceu? O primeiro jogo fora de casa, o Verdão perdeu por 4-1. Já no jogo dentro do Couto Pereira, o Verdão venceu apenas por 1-0, tendo 4-2 contra no agregado, sendo eliminado já na segunda fase da competição. Aí você pensa, ok, o Coxa foi eliminado por um time do Amazonas, sem muita expressividade no futebol brasileiro, não tem como piorar. Aí que você tá errado, o Coritiba adora surpreender a gente. E o que o Verdão fez? Em 2019 conseguiu ser eliminado na primeira fase, perdendo pro URT de Minas Gerais. Sim, URT, você já ouviu falar nesse time? A única vez que eu ouvi falar nesse time foi contra o Coritiba, por quê? Na primeira rodada, o time com o melhor ranqueamento na CBF, ele depende apenas do empate fora de casa para se classificar. O Coritiba foi até o estado de Minas Gerais, perdeu o jogo para o RT por 3-2 e foi eliminado na primeira fase da competição. Sim, esse para mim e para alguns é a maior vexame do Coxa dentro da competição da Copa do Brasil. Agora que a gente falou de coisas ruins, até passei rápido sobre isso, vamos falar das duas melhores campanhas do Verdão do Alto da Glória dentro da competição. O primeiro ano foi em 2011. O que aconteceu? O Coxa chegou, enfim, numa final de Copa do Brasil, jogando muito bem aquele ano, uma final contra o Vasco. E agora vamos relembrar um pouco como que foi a caminhada do Coritiba até a gente se aprofundar um pouco mais na final de 2011. O primeiro jogo do Coritiba nessa temporada 2011, na Copa do Brasil, foi contra o Atlético Goianiense, onde o Coxa conseguiu vencer os dois jogos. O primeiro jogo fora de casa, ele foi lá até o estádio do Atlético Goianiense e venceu por 2-1. E no confronto dentro do Couto Pereira, venceu por 3-1, somando 5-2 no agregado e passando para as oitavas de final. Já na segunda fase, o Coritiba pegou o Caxias do Rio Grande do Sul, que comparado ao Atlético Goianiense é um time de menor expressão dentro do cenário brasileiro. No primeiro jogo dentro do Couto Pereira venceu por 4-0 e no jogo de volta lá em Caxias venceu por 1-0, conseguindo 5-0 no agregado e passando para as quartas de finais. Já nas quartas de final, o Coritiba pegou o Palmeiras. Sim, o Coxa pegou o Palmeiras e dentro do Couto Pereira moeu o Palmeiras, venceu por 6-0, levando já uma vantagem muito grande para o jogo de fora, que até o Palmeiras venceu por 1-0, porém o 6-1 no agregado já classificou o Coritiba para a semifinal, onde ele vinha muito forte nessa competição. Já na semifinal, o Coritiba enfrentou o Ceará. No jogo de ida, lá em Ceará, empatou em 0-0 contra o time mandante e trouxe a vantagem do empate para dentro do Couto Pereira. Venceu por 1-0, chegou na final e foi enfrentar o Gigante da Colina, lá em São Januário, no jogo da ida. No jogo da ida da final, o Coritiba perdeu por 1-0 para o Vasco, até porque o Vasco sempre teve uma força muito grande junto da sua torcida. Porém, no jogo de volta, o Coritiba teve aquele azar do gol fora de casa, que para mim era uma das regras mais inúteis do futebol mundial, na verdade. O Coritiba venceu por 3-2. O jogo se encerrou aí por causa dos 2 gols fora de casa do Vasco da Gama. E o que levanta um pouco de revolta na torcida do Coritiba é porque teve algumas faltas, alguns lances na final, onde o Coritiba foi prejudicado. Inversão de faltas, alguns lances polêmicos que não foram dados, poderia ter sido crucial no final do jogo. O Coritiba saiu como segundo colocado, perdendo a final para o Vasco da Gama. Já no ano de 2012, outra vez o Verdão do Alto da Glória chegou numa final de Copa do Brasil. Esse ano com um pouco diferente a campanha do Coxa. Até porque, para mim, é a maior campanha do Coritiba dentro da Copa do Brasil, pelo grau de dificuldade dos adversários que ele pegou. Já na primeira fase, o Coritiba pegou o Nacional do Amazonas, que teve aquele vexame. Porém, em 2013, o Coritiba empatou o primeiro jogo em 0-0 no Amazonas e venceu o segundo jogo por 2-0 dentro do Couto Pereira, que é um ano que o Coritiba foi muito bem dentro do seu estádio. Já na segunda fase, o Coritiba pegou o Asa, perdeu o primeiro jogo por 1-0 fora de casa, porém dentro do Alto da Glória o Verdão estava embaçado aquele ano, venceu por 3-0, passou para a próxima fase. Já nas oitavas de final, o Coritiba atropelou o Paysandu nos 2 jogos. Primeiro jogo dentro de casa, como eu disse, o Coxa estava embaçado dentro do Couto Pereira aquele ano, venceu por 4-0 o Paysandu e no jogo de volta foi até Belém do Pará pegar o Paysandu e venceu por 1-0,
sendo visitante, passando fácil para as quartas de final. Já nas quartas de final, o Coxa pegou o Vitória. Primeiro jogo conseguiu um empate fora de casa, numa competição de mata-mata. No jogo de ida é sempre uma coisa muito boa. O Coxa foi até lá, trouxe a vitória para dentro do Couto Pereira e mais uma vez reforçando, o Coxa estava embaçado dentro do Couto esse ano. O que aconteceu? 4-0, fora os ameaços, fora os tapas na cara, passou de fase fácil contra o Vitória. Já na semifinal, o Coxa pegou quem? O tricolor paulista, o São Paulo. No jogo de ida lá no Morumbi, o Coritiba perdeu por 1-0, o que aquele ano era algo muito recorrente, porque o São Paulo jogou muito bem aquela temporada dentro do Morumbi. Porém, o Coritiba, como eu disse, estava embaçado esse ano dentro do Couto Pereira. O que fez? Venceu por 2-0, conseguiu no agregado reverter a situação. Já na final, o Coritiba enfrentou outro paulista. Quem? O Palmeiras. Sim, o mesmo Palmeiras que um ano atrás o Coxa tinha metido 6-0 dentro do Couto Pereira. O Coritiba ia enfrentar ele na final da Copa do Brasil. O que aconteceu nessa final? No jogo de fora, o Coritiba perdeu por 2-0 do Palmeiras e o Coxa terminou a temporada da Copa do Brasil continuando sendo embaçado dentro do Couto Pereira. Por quê? Foi uma temporada, um campeonato que o Coxa terminou invicto dentro da sua casa. Porém, empatou em 1-1 e no agregado o Coritiba acabou ficando com a segunda colocação. O Palmeiras acabou se sagrando campeão, vencendo no agregado por 3-1. O que aconteceu nessa temporada que foi algo muito que gera uma certa revolta na torcida coxa branca. No mesmo ano, logo após a final, o técnico Luiz Felipe Scolari foi anunciado como técnico da seleção brasileira para assumir até a Copa de 2014. Porém, entre um jogo e outro da final, o Felipão vazou algumas fotos, algumas conversas dele com a CBF. Não se sabe se era por causa do final da temporada ele assumisse a seleção brasileira, mas gera uma certa incerteza do torcedor coxa branca se essa final foi 100% justa. E hoje, dia 22/2, o Coritiba inicia oficialmente a sua temporada nacional 2024 com o jogo contra o Águia de Marabá pela Copa do Brasil na primeira rodada. Vai ter uma cobertura completa no nosso Instagram, Plural Mais Esportes. Então você que quer saber tudo sobre o Trio de Ferro da capital, tudo sobre futebol, siga a gente em todas as redes sociais, Plural Mais Esportes. E também seguindo a gente, você consegue conferir todos os jogos que a gente faz ao vivo. Sim, temos transmissões de jogos, tanto do estádio quanto direto dos nossos estúdios. Fala galera, o nosso querido Ayrton Mamute não presta atenção no que faz e deu um probleminha no áudio, então eu vim salvar ele falar aqui. Se inscreva em todas as nossas redes sociais @Rádio Plural Mais Esportes. Não vacila e vem com a gente.